Paz do Senhor a todos os irmãos que estão videologados juntamente conosco. Hoje nós estamos aqui apresentando o programa da Superintendência da Juventude. Somos da sede diária Vila Gaúcha. Estou aqui junto com a irmã Laura. Paz do Senhor, irmã Laura. Paz do Senhor, irmã Juliane. Juntamente com a irmã Luana. Paz do Senhor. Irmã Juliane, e a todos que estão videologados conosco nessa noite. Hoje nós vamos continuar o tema, fazer a parte 2 do nosso tema, que a irmã Laura vai estar lendo o tema de hoje e vai estar lendo a palavra-chave também, o versículo-chave. O nosso tema é Colhendo Experiências no Deserto, a parte 2. E o nosso versículo-chave se encontra em Êxodo 10, 2. Glória a Deus. Aleluia. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os sinais que tenho feito entre eles, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Luana vai estar dirigindo uma oração e logo após a gente vai estar Amém. conversando. Vamos levar diante do Senhor nessa programação, que cada um que tiver videologado conosco, que vai olhar agora, vai assistir outro dia, né, ou mais tarde, possa ser edificada pela essa programação, que tudo venha a ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, vamos estar orando, ora juntamente conosco, amém? Senhor Deus, Senhor Pai, Jesus Pai amado, Pai Cristo, querido, te nós vamos aqui te agradecer agradecemos pela por essa termos chegado até aqui, oportunidade, Senhor, a gente entregando está a aqui Ti, glorificando e Senhor, exaltando o Teu essa nome, Senhor. oportunidade, Senhor, Toma a de estar direção aqui. dessa programação, Senhor, que cada um, Senhor amado, possa ser edificado pela essa programação, a cada testemunha, a cada experiência, Senhor amado, que vai ser relatada aqui nesse programa, Senhor amado, possa ser para a nossa edificação, Senhor, e o Teu nome venha a ser glorificado mais uma vez, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toma a direção, em nome de Jesus, amém. Glória a Glórias Deus. a Deus. Eu queria estar fazendo aqui uma introdução, uma breve introdução. Depois, nós temos 2 convidados hoje, Amém. especiais, que vão estar aqui falando das suas experiências. Mas antes da gente chamar os nossos irmãos para vir falar, nós gostaríamos de fazer uma introdução. Lendo sobre esse tema, eu estava hoje no trabalho lendo sobre este tema e estava pensando, meditando, né, lendo ali, e o que nós temos aprendido muito nestes últimos meses com o nosso pastor presidente, pastor Humberto, que nós temos aprendido muito nas escolas bíblicas também, é a questão de nós entendermos o plano ideal que Deus tem para as nossas vidas. E quando eu estava lendo esta passagem aqui do capítulo 10, me veio muito forte assim dessa questão de que o plano ideal que Deus tinha pro povo de Israel ali durante o deserto que eles estavam passando não era 40 anos. Eles ficaram ali 40 anos, mas não era isso que Deus tinha para eles, né? E eu fiquei meditando e pensando, eles tinham ali, acredito eu que Deus tinha ali preparado para eles passarem um certo tempo ali. Esse era o plano ideal que eu acredito que Deus tinha, né? Passarem ali, eles estavam no deserto, mas Deus estava preparando todas as coisas para eles. Eles tinham uma coluna de nuvem, né, que dava sombra, que dava o refresco para eles durante o dia. Eles tinham a coluna de fogo durante a noite, que eles se sentiam aquecidos. As roupas não envelheciam, né? Tinham o alimento vindo do céu. Deus dava o alimento para eles ali através dos corvos. Aleluia. E esse era o plano ideal de Deus, fazer com que eles passassem ali por aquele deserto, mas que eles tirassem uma experiência daquilo ali. Só que no meio deste período que o povo
como que eu vou usar a palavra? O povo errou nessa parte, não sei se é assim, se eu estou me expressando bem. O povo errou porque eles começaram a olhar para trás, né? Olhar para trás. Lá no Egito a gente comia comida e aí começam a questionar e falar e querer voltar para trás. E aí isso me fez pensar nos dias de hoje, o que a gente vive, né? Que o nosso tema é colhendo experiências no deserto. E se a gente toma essa palavra, isso que a gente aprendeu, como um exemplo para as nossas vidas e traz para as nossas vidas hoje, é exatamente isso que a gente faz muitas vezes, né? Sim. Deus ali, a gente tem que entender qual que é o plano ideal de Deus para as nossas vidas. Deus tem ali preparado um plano ideal para nós. Neste plano ideal, nós vamos passar pelo deserto. Passar pelo deserto é preciso para a gente amadurecer, para a gente colher experiência, para aumentar a nossa fé. E quando a gente passa por este deserto, muitas vezes a gente faz o que o povo de Israel fez. A gente acaba questionando Deus, e daí a gente começa a lembrar lá de trás, e a gente quer voltar para trás, a gente quer retroceder. E a gente tem esse exemplo, né? Era uma pouca passagem que eles iam ter no deserto. E por causa destes questionamentos, o pouco tempo durou 40 anos, durou quase, trazendo para o dia de hoje, durou quase uma vida inteira. Sim. Quase uma vida inteira, porque 40 anos no deserto, né? E Deus ali só queria que eles vivessem ali, experimentassem as maravilhas que Deus tinha para eles, aquelas experiências maravilhosas de poder contar, né? Ali Deus diz: e vão contar para os filhos e para os filhos dos seus filhos o que Deus fez. E aí naquele meio tempo ali, o povo acabou se perdendo por olhar para trás, por pensar atrás, e isso me fez refletir muito, porque na Glória a nossa vida a Deus, gente é aleluia. assim, né? Muitas das vezes a gente olha para trás, em vez de olhar para frente e entender o motivo de Deus estar nos colocando ali naquele deserto, entender o porquê que nós estamos aqui, né? O que Deus quer comigo, por que Deus me levou a este deserto. E a gente passa por desertos em várias situações da nossa vida. E todos os desertos de cada situação, Deus tem algo preparado para a gente colher uma experiência. E isso é maravilhoso, né? Porque Glória a a Deus, é gente verdade. tem algo ali para aprender, a gente aprende com a palavra em todo momento que a gente lê. E quando a gente lê assim esta passagem, eu me lembro que por muito tempo eu ficava pensando assim, mas como é que eles podem, né, querer voltar para o Egito, querem voltar para trás, querem ir lá sofrer, voltar lá para a escravidão, sendo que Deus está fazendo tudo isso. Mas daí Deus me fez enxergar isso, que a gente não é diferente deles. A gente faz a mesma coisa. Muitas das vezes a gente olha para trás e a gente deseja a comida, né? Deseja o que tinha lá atrás. Mas que a gente possa entender qual é o Aleluia, plano glória a ideal de Deus. Deus para as nossas vidas. Que o deserto, as dificuldades, as provações que a gente passa, a gente tem que entender se eu estou nessa situação é porque Deus tem algo comigo neste momento. Aleluia. Se eu estou passando por isso é porque Deus quer me provar e me levar e me dar uma experiência. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa linda, é verdade, que a irmã Juliane falou. Porque todos os nossos desertos, Deus tem um objetivo para nós, né? Então, quer nos trazer experiência para a gente confiar nele, né, ver que ele é grande, poderoso, que ele pode fazer o impossível por nós, né? Então, naquele deserto, muita gente se apavora, mas por que que eu estou aqui nesse deserto, né? Olha onde eu me encontro, ninguém quer estar num deserto, mas naquele deserto Deus vai se revelar, né, de uma forma especial. A gente vai adquirir experiência para contar para os demais, né, no decorrer da caminhada. Não, eu passei por isso naquele deserto, eu estava, né, dessa maneira e Deus me deu vitória. Eu passei por aquela dificuldade, eu pensei que, né, não ia conseguir. E Deus quer a mesma coisa que aquele povo, ele queria mostrar as grandezas, né? E eles quiseram olhar para trás, né? Coisa linda, a palavra do Senhor nos edifica todos os dias. E coisa linda que a irmã Juliane falou, né?
E você que está aí do outro lado, né, que estava dialogado conosco, conta alguma experiência que tu colheu em meio ao deserto, que Deus fez grandes coisas, que Deus te deu vitória. Comente, porque daqui um pouco a gente vai ter 2 convidados aqui, né, para a honra e glória do Glória a Senhor, Deus. contando os testemunhos, contando as experiências. E vai ser uma bênção de Deus, né? A gente está fazendo a primeira parte, mas daqui a pouco eles já vão entrar. E eu quero também encontrar uma experiência aqui rapidinho, uma vez, faz pouco, não faz um ano, né? E daí eu tive um sonho, né? Deus me deu um sonho que tinha o meu pastor, que agora é o nosso co-pastor, mas antes, na época não é agora, né, que ele é. E tinha o nosso pastor que estava cuidando da nossa área, e Deus mostrou que o meu pastor estava sentado e disse que ele disse assim, ó, Luana, não disse, tu vai entrar por este caminho aqui. Era um caminho meio escuro. E eu disse, não. E eu dizia naquele sonho, não, eu não quero entrar por aqui. Eu fiquei com medo. Eu disse, não. Poucas irmãs sabem deste sonho que eu tive, dessa experiência com Deus. Mas eu vou estar contando aqui que possa edificar quando vê você Glória está a Deus. passando por esse deserto, quando vê tu não está entendendo, quando vê tu não quer estar nessa situação. Mas aí Deus vai te revelar para ti, e tu vai ver as grandezas do Senhor. Né? Então, jovem, irmã, irmão, quando vê o pai tá aí, quando vê tua família assistindo essa programação, né, possa ser edificada. E daí, Deus me mostrou o sonho. Primeiro, eu tive um sonho que eu estava passando por ali, eu dizia naquele sonho, não, eu não quero entrar por aqui. Só que daí, o meu pastor, naquele sonho, o próprio Deus, né, se revelando, disse, não, tu vai entrar por aqui, mas só que tu não vai entrar sozinha, ele vai entrar contigo. Glória a Deus. Então, eu disse, meu Deus, então, quando eu entrei naquele deserto, naquela situação, eu me lembrei daquele sonho. Eu disse, Senhor, tu já tinha me mostrado esse deserto que eu ia entrar, só que eu não estou sozinha nesse deserto, o Senhor está comigo. Então, a gente passa, eu passei com mais confiança, porque quando eu estava naquela situação, eu sabia que eu não estava sozinha, o Senhor estava ali comigo, né? Nos dando vitória, né? Nos acrescentando a fé, né? A esperança, né? A gente adquirindo experiência com Deus, né? Sendo moldada por o Senhor, né? Glória E coisa a Deus. linda, Deus é grande, poderoso. E você que está aí, não deixe de comentar, né? Compartilhe essa live, né? Que outros jovens possam ser edificados, né? E em nome de Jesus, daqui a pouco nossos irmãos vão estar entrando, já estão ali do outro lado preparados para entrar, ansiosos já, né? Tenho bastante testemunho para contar para nós, né? Que nós vamos ser edificados, e vocês que estão em casa também, né? E tem alguma coisa para falar, irmã Juliane? A irmã Laura, a jovem Laura, não, né? Glória a Deus. Então, vamos fazer uma oração. E logo após esta oração, os nossos convidados vão estar passando aqui e contando suas experiências, e vai ser muito edificante para as nossas vidas. Vamos orar e agradecer ao Senhor, e logo após os irmãos podem vir. Obrigado, Senhor Jesus, Senhor Deus, Pai, por chegarmos até muito aqui. obrigado, Obrigado mais uma por vez. tudo que Eu o Senhor só tem tenho feito te em nossas agradecer por esses vidas. minutos Entregamos que a gente nossas teve aqui vidas em Tuas falando da Tua mãos. Que palavra, possamos, das Deus, experiências, abrir os Senhor nossos amado. corações, Abençoa Senhor, os para teus receber filhos, Senhor aquilo amado, que Tu vão tens para estar nós. dando início, Senhor Receber, amado, essa Senhor programação. Senhor, Jesus, usa essas eles, Senhor amado, experiências, e que essas sirvam, vidas Deus, possam de ser exemplos em edificadas, nossas Senhor vidas. amado, para cada No um que nome está de Jesus, te congregado, assim eu te agradecemos, peço, ó Deus, e te por tudo. No agradecemos nome de para a honra e Jesus, glória do usa Teu Teus nome. filhos, ó Em Deus, para nome de trazer algo que Jesus, edifique as Senhor, nossas glórias vidas. a Em Deus. nome de Jesus. Amém. Amém. Nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus
nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala, o irmão Nicolas Yuri, líder ali da sede diária Vila Gaúcha. Nós estamos aí num programa abençoado da Superintendência da Juventude. E eu creio, meus irmãos, você que está nos acompanhando aí já foi abençoado, né, nessa primeira parte pelas irmãs. E hoje nós preparamos algo muito especial, irmãos. Aqui do meu lado estão companheiros, né, que têm uma grande experiência com Deus. E eu creio que você vai sair edificado dessa live. A sua fé vai acrescentar, né, vai sair uma fé renovada daqui. Mas antes de eu apresentar esses irmãos e antes de nós seguirmos, né, com a nossa programação, eu quero te pedir para você curtir essa nossa live, clicar em compartilhar e selecionar aí no mínimo 5 contatos aí do seu telefone, do seu WhatsApp para compartilhar essa live. Porque aquilo que é bom, a gente compartilha, né? Então, se eu vou ser edificado, meu irmão também pode ser edificado. Então, nesse momento, né, você tem a liberdade de compartilhar. Escolhe aí 5 pessoas que você crê que Deus quer falar com ela para participar dessa nossa programação, porque eu tenho certeza que o que Deus preparou hoje é algo extraordinário, meus irmãos. E desde o início da manhã, muitas coisas estão acontecendo para impedir isso, para impedir essa programação, né? Antes de vir aqui, um dos nossos convidados teve um problema lá, especificamente somente na sua casa, uma queda de luz, né? E mesmo assim, não foi motivo suficiente para que ele não viesse. Ele disse, não, eu vou lá cumprir aquilo que Deus está falando comigo. Glória a Deus. Será que você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Já deu tempo de compartilhar a live, já deu tempo de curtir. Então, aqui comigo está o meu irmão Vilmar. Paz do Senhor, irmão Vilmar. Senhor, irmão. Amém, glória a Deus. Também aqui à minha direita está o irmão Anderson. Paz do Senhor, irmão Anderson Vicente. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Glórias a Deus. Meus irmãos, como você sabe o tema, né, colhendo experiência no deserto, e eu senti algo de Deus com esses irmãos, porque eles têm uma experiência muito grande, e eu gostaria, irmão Vilmar, que nós entregássemos, né, aos irmãos que estão conectados conosco essas experiências que Deus tem nos dado. Né, o irmão Vilmar tem um baita testemunho, é o dirigente do culto de cura divina e libertação. Deus tem feito grandes coisas lá, né, irmão Vilmar? Nos cultos na sexta-feira. E eu creio, meus irmãos, que nós estamos diante de coisas boas de Deus. Né? Será que tu pode dar um glória a Deus aí? Será que dá para dar um glória a Deus? Irmão Vilmar, conte-nos a essa juventude, a esses ouvintes, né, o seu testemunho, meu Vilmar, aquilo que Deus fez, a experiência linda, né, que Deus lhe deu, irmão Vilmar. A minha experiência é o deserto mesmo. Mas quando eu era muito jovem, né, na adolescência, bem jovem, né, aí eu perdi muito cedo meu pai e minha mãe. Eu tinha muito cedo cedo mesmo. E aí, sem pai e sem mãe, nós éramos em 8 irmãos. Aí, eu tenho 2 irmãs, né, que estão morando em Santa Catarina, mais um irmão que está em Florianópolis, mais estamos em 8. Eu já vou falar por nome. Sim. O Paulo é o mais novo, que era bebê quando aconteceu. Ele tinha 2 meses. Imagina, irmão. Ele tinha 2 meses. Simples, Aí ficou sem mãe. E eu tinha 8 para 9 anos. Entre 8 e 9. Aí o Adriano é um pouco mais novo. Ele tinha uns 5 anos. O Imar também era mais novo do que eu.
Tinha Era 7. todo mundo muito novo. Era uma escadinha de Mas irmão. tudo né? novo, Tudo né? novo, tudo novo. Aí a gente perdemos... A minha mãe morreu com 33 anos. Ela tinha Muito nova também, né? nova. 8 filhos, né? Muito nova. Na verdade, 10, morreu 2, né? Meu Deus. Meu Deus. E aí eu quero falar para o jovem, né? Que quem tem pai e mãe que dê muito valor, né? Pai e mãe, É. muito valor. Grande conselho, né, Um Movimar? grande conselho, porque nós perdemos a nossa mãe e nosso pai, nós tinha 8, 9, os outros tinham mais novo ainda. 1 mês, 2, né? Aí esse que mamava, que é o Paulo, ele ficou com uma tia minha. Com a minha tia, né? Graças a Deus está Sim, na teve igreja. suporte. Tá, Glória a tá Deus. na igreja, criou Glória a ele, Deus. né? Nos No caminhos modo, do Senhor. nos caminhos do Senhor, né? E nós rolamos no mundo. Nós rolamos no mundo. Aí, tão novo, né? Aí, para comer, né? Era uma briga. Para comer, eu tinha que trabalhar para poder comer. Com 8 anos isso. Com 8 anos. Aí é, no, é um deserto. Certo, com é certeza. um Deus. deserto que... Com 8 anos, Com 8 mano, anos o senhor eu teve tinha que ir pra Lida. ia para Lida. É. E muitas crianças não querem varrer uma casa, não querem ajudar o pai e a mãe, né? E naquela época E não tinha escolha, né? Não mano? tinha escolha. Eu tinha escolha, era É ou só- nada. ou era uma só- escolha ruim ou... É, eu era 2 caminhos. Eu tinha opções. Assim, tão novo, né, de seguir o caminho errado. Mas a minha mãe, ela assistiu um culto, ela via os crentes passar pela nossa casa, né? E aí ela Isso dizia... antes dela Antes dela falecer, falecer. ainda teve umas outras experiências, meu Teve irmão. outras experiências. E aí, Esse dia é interessante. Esse dia que o irmão Vilmar vai contar aqui, no dia que ele contou pra mim, foi numa rede mundial que nós estávamos aqui, e particularmente, irmãos, eu senti algo de Deus, né? Eu comecei a chorar ali, meu. Eu falei pro meu irmão, meu Deus, os jovens precisam ouvir, né, irmãos? Essa experiência que o senhor passou, porque é um grande conselho, né? E o caminho, e quando ele me contou aquele testemunho, eu falei na hora pro senhor, né, mamãe? Na hora. Vou levar o senhor num programa da juventude pro senhor passar essas experiências pra juventude. E aí, irmão, irmão? sim. Como foi isso? Aí a minha mãe, ela tinha uma igrejinha, né? Igrejinha velha do interior, né? Os pequenininhos? Pequenininha, né? O chão de barro, assim, não tinha peso nenhum, né? E muitas igrejas, as de hoje tem Tudo bonitinho. tudo bonitinho, piso, né, piso, mano? certinho. Ele era... E lá era banco de Glória a banco, Deus. normal, cadeira, pedaço de pau para os irmãos sentarem, Sim, fazia. né? A bancada, né? E aí tinha pregação, né? Normal, né? Tinha pregação, o pastor, né? Orando, né? E no lado da nossa casa tinha o pessoal que eram os patrões nossos, Sim. né? Isso quando a mãe mãe era era viva. viva ainda. Sim, senhor. E aí e daí a mulher dele estava com enfermidade, né? Eles estavam vendendo todo quanto é tipo de terreno que eles tinham. Então, a esposa Por causa do patrão, é, ali. do patrão. Perfeito, perfeito. Por causa das enfermidades dela. Daí eles começaram a vender todas as coisas, É. gastando com remédio, isso aí. Sim. Tá. E daí eu estava lá brincando, né? E daí teve o culto, estava lá brincando em casa, né? E daí veio o patrão, disse assim, eu vi uns irmãos passando, né? Não, os irmãos da igreja Ele evangélica. perguntou pro senhor isso. Perguntou para mim, né? Aham. Será que tu pode, quando eles terminar o culto, eles virem ter uma visita aqui comigo? Me dá uma visitada aqui, que eu tenho a minha... Pediu pro senhor ir atrás dos irmãos. Atrás dos irmãos, né? Imagina, mano. Dá, tremendo. Né? Tava gastando dinheiro, aí ele vê um grupo de irmãos crentes que chamou a atenção e ele Sim. disse pro senhor ir lá chamar aquele... Chamar aqueles irmãos, aquele grupo de irmãos. Glória a Imagina, Deus. Glória a Deus. Imagina aí, juventude. Glória a Deus. Você tá passando na rua, indo pro culto, e tem alguém enfermo, e aí só esperando você passar de novo com uma palavra de Deus, cheio Sim. do Espírito, pra Glória a dizer, ó, Deus. seja curado, aquela pessoa ser curada. E aí, irmão Vilmar, seguimos? Aleluia. E aí aconteceu o seguinte, daí eu chamei os irmãos, né? Terminou o culto, né? Era fim de semana, era cedo, não era tão tarde, era 8h30, 9h, né? Eu fui lá, irmão, tem uma mulher ali que está com enfermidade. Não, mas o que houve? Não,
mulher do nosso patrão, que estava com a enfermidade, né? Era uma obra de bruxaria, sei lá, câncer e um monte de coisa no problema. E aí... Mas ela estava numa situação ruim, já. Ruim. Eles tinham gastado tudo que tinha e ela não tinha jeito. Não, vamos lá. Aí foi uma irmã bem, uns 70, 80 anos, 75 a 80. Não, eu vou. E foi mais 3. Aí levou as companheiras já. E daí ele falou, nossa, a minha mulher for curada agora, nós vamos largar tudo, vamos seguir esse caminho dos irmãos. Glória a Deus. Vamos seguir esse caminho, certo. Eu só nesse parênteses aí, mamãe, eu creio que nessa hora que ele falou isso, Jesus já tinha feito o milagre. Já tinha, é só orar agora que o milagre já está ali na porta. Sim. Porque imagina, irmãos, aí Deus diz assim, tu vai te entregar para mim? Então, espera só mais um minuto aí que a cura vai chegar. Glória E aí, a Deus. irmão? E aí os irmãos chegaram na casa, pediram licença, o patrão, não, pode entrar. Aí, E isso o senhor foi junto lá? Foi junto. Então o senhor é uma testemunha do que aconteceu lá naquele dia. Eu era 6 anos, 7, 6 Para essa anos, faixa por aí. etária, de 6 a 8 anos. ali, Mas mais ou já menos. entendi o Já certo entendi e o o errado, certo, né? sim, senhor. E aí os irmãos entraram lá, fizeram oração, cantaram uns louvores, hino da harpa, tudo. O número 15 também, né? E daí na hora da oração, né? Aí colocaram ela no meio, né? E aí os irmãos começaram a orar, pedir, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus... Né, essa doença, começaram a orar por ela. E nesse momento que começaram a orar por ela, ela começou a fazer os negócios no estômago, assim, vomitou câncer. Vomitou tudo quanto é tipo de doença. De coisa ali. ali. Assim, durante a oração, mano. Durante a oração. Isso aí foi uma experiência, né? E eu era pequeno, né? Glória a Deus. E depois daquilo ali, a mulher... Melhorou, foram para a igreja. Foram para a igreja? Foram pra igreja, Glória a naquele Deus. momento. Glória a Deus. Dá um glória a Foram Deus pra aí, igreja. você que Glória está a nos Deus. acompanhando. Eu disse que tem coisa boa de Deus, imagina Glória a isso. Deus. Então, o senhor estava numa situação de um deserto de alguém ali, né? Uma situação complicada. Mas que interessante, né, irmão Anderson? Com certeza. Olha quem que foi atrás dos crentes, né? Deus já tinha um projeto com o senhor tinha um lá projeto naquela lá. época, irmão Vilmar. Né? Vai lá e chama... E aí, irmão Vilmar? E aí foi ali que a sua mãe descobriu também? Que daí descobriu o certo e o errado, né? Que aconteceu, né? Aconteceu, né? Olha, Deus é maravilhoso. Vamos seguir esse... Mas antes disso, irmão Vilmar, eu lembro que o senhor falou que a sua mãe tinha as imagens aqui. As imagens, uma santa, isso. uma santa da... Que ela era bem devota alta, uma fiel, devota né? fiel daquela santa. Né? Ah. Aí, cada 7 semanas, 7 dias, não me lembro bem, né? Que ficava em cada casa de cada... Então, de um tempo em tempo, vinha aquela estátua e ficava numa das casas ali dos que seguiam aquilo ali. Dos que seguiam aquele imagem, devoto aquela ali. imagem, que eram devotos ali. E aí, nessa época aí, tava ali na sua casa. Tava ali aquela imagem, imagem. na casa lá do meu pai e da minha mãe. E aí ela ouviu falar do milagre? Do milagre ali. Ela foi lá, né? Visitou, olhou ali, né? E Ué, não acreditou, mas o que que Imagina, eu tava ali, quem sabe, padecendo um mês, né? Meu Deus. E a minha mãe, né? Ela disse, isso aqui não cura nada. Não cura. Então vamos seguir os crentes. O caminho é maravilhoso. Então ela olhou para aquela imagem e aí viu que Deus tinha feito e disse, não quero mais. Não quero mais isso aqui. Não quero mais isso aqui. E vocês, meus 8 filhos, falou, né? Reuniu a família ali. Família ali, né? Segue, o dia que a mãezinha faltar, segue os crentes. Então isso antes Isso. dela partir, ela deu, acho que o maior conselho que uma mãe poderia dar para um filho. E ela disse, segue aquele grupo de irmãos, aqueles crentes ali. Segue aquele caminho, que vocês estão no caminho certo. Quando a mãe faltar, faço todas as coisas certas, não faço nada de errado. Apesar que o inimigo, né? Sempre... Ele é astuto, né? Sim. Daí, nas horas difíceis, a gente ouvia o conselho de uma mãe. Vinha na mente, momento né? a palavra. Mas interessante, né, mano? Você lembrar logo Meu Deus. aquele caminho é o correto. Aquele caminho.
E aí ela mandou aquela estátua embora, irmão. Ah, mas aquela lá ela consumiu no céu, ela entregou pro padre. Eu quero, mas também, viu? Sim, Imagina, é muito interessante, né? A gente vê algo que a gente conhecia o Estado, né? Sim. E eu creio que o senhor tem uma memória muito forte nisso, porque na época impactou a sua vida, né? Sim. Que daí, né? de 8 anos pra cá, passa muito tempo, sofri. a gente esquece muita coisa. Sofri mas muito. Isso marcou o senhor. E aí, irmão Vilmar? E aí, seguindo ali, né, daquele momento, né, que daí eu vivi na rua há muito tempo, né? Sim. E aí, seguindo aquele momento, eu sofri muito. Sofri muito. Então É. depois que a sua mãezinha partiu, o senhor passou a morar na rua, então ficou... Passei um tempão na rua. Na rua. Aí é ruim, né? Que, assim, a gente novo, passando um tempão na rua, sem ter um pai e uma mãe para aconselhar, ô filho, faz isso, aquilo, né? Né, desde muito novo, né, Sim, irmão? muito novo. É uma idade ali que tá recém formando a criança, Recém, né, o conceito de todas as coisas. E aí eu dava conselho, eu reunia, às vezes, nós irmãos, né? Dava um conselho, vamos pelo caminho certo, nós não temos nada, nós temos que batalhar por nós mesmos. E além do senhor ser novo, tinha outros que era mais novo que o Mais senhor novo ainda. do que eu ainda. E estavam tudo na rua ali Tudo, também. tudo. Um foi para casa da Um foi para casa tia. da minha tia, Tá. que era pequeno, né? Sim, era muito 2 velho, meses, bebê de colo, 1 mês, né? 2, né? Aí Meu foi para Deus, casa da minha tia. Meu Deus. Aí os outros, ninguém queria, né? Só o fato de estar vendo o nosso irmão contar esse testemunho, essa experiência, já é motivo para dar glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Né? A gente olha para o início da história, meu Deus, que triste, mas o irmão está aqui. É forte. Porque Deus já deu, É forte. deu uma vitória tremenda, né, irmão Vilmar? É forte. E aí, irmão Vilmar? E aí, continuando. Aí, para estudar, daí tinha que, né? Daí eu comecei a estudar, né? Ia para o colégio. Mas isso daí o senhor já não tinha entrado para os caminhos do senhor ainda. O senhor estava lá na rua, mas não estava indo Não estava nos caminhos do Senhor ainda. Só Mas se- tinha aquela lembrança. Tinha aquela lembrança de fazer algo certo, né, cara? Sim. Obedecer a mãe, né? As palavras que a mãe falou, né? Deixou, né? Daí, para estudar, eu consegui estudar até 4ª série, porque eu não tinha apoio de pai nem mãe, né? Sim. É. Imagina, irmão, Tinha que trabalhar para comer. Com certeza. Uma coisa. Aí eu passava em casa, não tem uma grama para cortar, não tem uma enxada em carpir, aí fazer uma roça. Tá. Então aqui eu já identifiquei a primeira colheita de algo bom no meio do deserto. Né? O senhor poderia ter deserto pegado a opção errada. Sim. Mas de lá o senhor gerou uma experiência, né, de trabalho, teve que aprender, foi de uma forma honesta, numa situação certeza. ruim, né? É difícil, irmão Vilmar, Sim, difícil, né? difícil. Geralmente tu vê aí, o caso é muito contrário. Mas aí o senhor, não, com 8 anos para 9, ele o senhor, não, vou trabalhar, vou cortar grama. É. Não tinha outro caminho. Não tinha, ou trabalhava, que lá nas colônias, lá, ninguém dá nada para ninguém, né? Tinha que trabalhar para comer, né? E daí... E não tinham pena também, né? Não tinham irmão? pena. Assim de- Não. Não, então imagina, irmão. Irmão tinha 8 anos, 8, 10 anos crescendo. Muito novo, sim. né? Muito novo. novo. Aí não ter Pra tá estudando, esse né? barro, vou te ajudar. Sim. Né? Muito Isso novo. é uma baita experiência. Com E certeza. aí eu digo para o jovem de hoje, a juventude de hoje, comecem a trabalhar cedo, alguns não trabalham, né? Porque as leis de hoje não permitem, né? Muito diferente. Mas até que tem, irmão Vilmar, hoje muita possibilidade para jovem desenvolver, né? Já ali com 14, 15 anos. Sim. Que tu pode estudar, pode trabalhar, fazer um curso, né? estágio, fazer até curso, irmão Até Vilmar. curso. Imagina se nessa época tivesse, se o senhor pudesse estudar e ainda fazer um curso à tarde e ganhar para fazer o curso. Porque hoje tem essas opções. Né? Hoje tu estuda de manhã no colégio, Sim. tu vai fazer um curso de tarde e eles pagam uma bolsa para tu tá fazendo aquele curso. Sim. Então tu é beneficiado 2 vezes, imagina, mano. Agora. E aí, naquele dia não, né, irmão? Não, Naquele dia, não tu achava uma grama pra cortar ou não Pátio comia. para limpar, varrer um pátio, cortar uma lenha. Até lenha eu cortava. Não conseguia nem com machado. É verdade. Cortava a lenha para poder comer. Dá um jeito, poder- né? pra dar um jeito. Tem que dar um jeito. E aí comecei a estudar, né? Passei a 1ª série,
segunda. Tá, então depois o senhor voltou ali pro colégio, foi indo. Fui obrigado a estudar, né? Que daí o meu pai e a minha mãe dizem, ó, gente sem estudo não vai para frente, tem que estudar, né? E daí mesmo na rua, O senhor ia na aula. minha mente eu tinha que estudar. E daí, É que assim, irmãos, às vezes a gente não tem dimensão, né, irmão Vilmar? Mas a gente está falando de uma criança de 8, 9, 10 anos. Irmão Anderson, é algo que não é o mesmo pensamento de nós com 20, 30. É muito diferente, meus irmãos. muito Não sei certeza. se você está entendendo aí da sua casa, né? Em primeiro lugar, a grandiosidade do que Deus fez. Porque está aqui nosso irmão, né, contando essas experiências para nós, né, desse deserto, né, do que ele colheu dali, de ter uma experiência com Deus muito novo, Muito né, novo. ver um milagre, ver uma coisa, mas também ter essa parte da sua vida. Irmãos, eu tenho uma filha de 6 anos, a gente olha e sabe a inocência da criança, que ela quer brincar, irmão, Sim. que ela quer Sim. ficar ali na companhia dos seus pais, né? Mas a gente vê agora uma criança, irmãos, de 8 a 10 anos ali, né, irmão? Foi Sim. nessa faixa etária? Foi mais ou nessa menos, faixa né? etária. Tendo que trabalhar para comer, irmãos. A realidade é muito diferente. Perde a infância. Né? Podemos dizer que o senhor perdeu parte a da sua infância. infância. Perde Quase a toda, infância. irmão. Não Sim, teve, perdi, né? não tive De infância. criança, o senhor De teve criança, que não amadurecer tive. muito cedo. É. Imagina, irmão, uma criança de 10 anos com responsabilidade de um adulto. Perde a infância. Né? Infância. Então eu não vejo, Mar, outra lógica a não ser que Deus lhe deu uma graça para o senhor suportar tudo isso até Sim, hoje. Né? Porque muitos já desistiram, muitos desistem. Com certeza. Né? Tanto hoje em dia é pior ainda a questão de depressão, de ansiedade, mas para uma criança eu creio que isso é muito complicado, né, moço? Eu não consigo sentir a mesma forma que o senhor sentiu lá no dia, irmão Mar. Mas eu saio daqui impactado e eu creio que essa geração, mano, também. Com Foi certeza. esse testemunho do senhor também. Foi muito difícil. Esse deserto que eu passei, né? Eu oro por toda a juventude, toda criança, né? Eu crio 3 netos, né? Dou de tudo, né? Para não deixar faltar, porque Um dia faltou lá na sua mesa, né, irmão? que um dia eu tinha que trabalhar para comer, né? E hoje eu tenho 4ª para 5ª série. Não tem estudo. Mas graças a Deus que Deus me ajudou, Tem um né? trabalho abençoado, Um trabalho você abençoado, suportou. né? Foi muito difícil. Aí eu aconselho o jovem de hoje, né? Que obedeça o pai e mãe, né? Eu acho que esse Vai é o no principal. caminho certo, no caminho certo. Que o jovem, hoje em dia, o jovem... Então, assim, o senhor confirma que aquela palavra, né, que a sua mãe lançou, creio que tenho certeza de Deus, lançou. segue aquele caminho certo, não faz errado. Aquilo foi uma força que lhe fez negar várias coisas ruins durante esse Sim, período. coisa Né? ruim. Bom, Vilmar, e como chegou um encontro com Deus? Assim, o senhor estava na rua ainda ou já tinha Não. passado essa etapa? Não, estava na rua ainda. Não tinha Agora eu encontro com quero Deus. ver. Agora que daí vai veio. apertar, né? Meu Deus. Agora vai apertar. Então agora o deserto vai ficar O deserto vai pior ficar mais ainda. pior. Né? Meu Deus. E aí foi passando os anos, né? Fui trabalhando e estudando, né? Como sempre, né? E aí uma diretora em Santa Catarina pediu, ô, seu Vilmar, você vai para casa, faz os teus temas, tudo certinho, né? E aí eu, naquela empolgação, dizendo, diretora, vou para casa, né? Ah, então o senhor não tinha falado que morava na rua. Não tinha falado que morava na rua. E aí ela me seguiu, né? Vou ver onde é que esse guri mora. Então ela estava desconfiada já. Eu estava desconfiado. E aí fui no negócio de um bar, assim, que eles têm a marquesa, assim, longe, assim, né? Sim. Aí a minha caminha era ali, né? Então o senhor tinha um lugar Tinha um que lugar era pra sua moradia ali. moradia ali, né? E ali eu acabava passando frio, passando fome, que às vezes sábado, domingo, ninguém dava serviço, né, para conseguir comer. Né? E às vezes era difícil um prato de comida Difícil, também. difícil. Muito difícil. Meus irmãos. É forte. Né? Não sei a faixa etária dos que estão nos acompanhando, né? Os que verão depois
essa transmissão, mas nós estamos falando de um deserto verdadeiro, meus irmãos, de uma experiência real, né, irmão? Com certeza. Já volto para o senhor, irmão, para nós continuarmos. É algo que não é tão simples, né? Não é simples, não é fácil, né? Aí a gente difícil, analisa o que o irmão Vilmar está falando aqui, mas nosso coração, a gente dá glória a Deus, irmãos, porque o fato, repito de novo, dele estar aqui é porque Deus fez um grande milagre. Você está vendo aí só o deserto, né, que ele está apresentando, mas aqui a gente já consegue ver um milagre, irmãos. com certeza, né? Vamos, Vilmar, já volto para o senhor aqui, mas aqui do meu lado nós também temos uma bênção de Deus aqui, uma grande experiência, né, irmãos? Deus o livre. Agradeço a Deus, né, por estar aqui com o irmão Nicolas, com o irmão Vilmar. A minha história, ela é quase parecida com a do irmão Vilmar. Começa na minha infância. Ali... Já volto pro senhor. Vamos levar os dois no meio e depois a gente conclui as duas partes. A minha história é quase parecida com a do irmão Vilmar. Eu cresci num lar, não era um lar cristão. Cresci numa família onde ninguém conhecia a palavra de Deus, ninguém frequentava cultos, igrejas. Cresci num lar ali onde havia brigas, contendas. Então o cenário não era na rua, que nem o caso do irmão Vilmar, mas era caótico também, era um deserto também. Era um deserto, sim. Era um deserto, sim. É uma situação bem difícil. Só para os irmãos entenderem, o deserto, nesse contexto, a gente está usando como momentos difíceis, momentos ruins, né? Essa é a parte 2 desse tema. Então, tem a reprise, né, da parte 1, você que quiser voltar e acompanhar, né? A gente trouxe um vazamento bíblico maior ali. Mas vamos lá, irmãos, voltando. Cresci num lar que havia brigas, havia agressão física, agressão verbal. Então era algo assim que eu não quero que ninguém passe, que eu passei na minha juventude. Então nós temos 2 exemplos aí de... Vi cenas do meu pai batendo na minha mãe. Cresci com aquilo dali, sabe? Aquele ambiente, aquela situação, sabe? A qual eu não quero que ninguém passe. O que eu passei, irmão Nicolas. Vi meu pai batia na minha mãe. Vi ele agredindo ela com palavras. Eu cresci num lar assim bem perturbado, sabe? A qual não habitava Deus. Era um lar sem paz. Era uma família que estava distante de Jesus, que não tinha Deus ali, não tinha respeito, não tinha fidelidade no casamento. Então era uma situação propícia a dar tudo errado, irmão. Tudo errado. Né? Agora tudo vamos errado. usar o seu... Era uma situação que estava pronta para dar tudo errado. É uma situação assim bem difícil o que eu passei. Não quero que ninguém passe o que eu passei. Era uma situação difícil de lidar. Não tinha diálogo com a minha pessoa, com a minha mãe, com os meus irmãos. Então não tinha aquele contato. Não tinha aquela união que uma família tem, irmão Nicolas, de um pai sentar com o filho e conversar, incentivar, sabe? Vai pelo caminho certo, sabe? Não tinha aquilo dali, não tinha... Eu vi, irmãos, que não tinha amor, sabe? Estava um lar, assim, bem perturbado. Cresci com aquilo dali, vendo meu pai batendo na minha mãe, eu comecei a ter rancor do meu pai, irmãos. Aquilo ali vai... Comecei a ter mágoas, sabe? E o inimigo, ele é tão sorrateiro, que como eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a palavra de Deus, o inimigo ele foi colocando rancor no meu coração pelo meu pai. Então, em vez de ter aquele amor de Deus na família, o ambiente era totalmente fora do padrão de Deus. Fora totalmente do padrão de Deus. E ali então começou uma ação do mundo. Começou uma ação do mundo,
um agir do inimigo. Comecei a ter rancor, irmãos, a ter mágoa, sabe? Aquilo dali foi me fazendo mal. Chegou na... Gera revolta, né? Comecei a ter revolta do meu pai. E eu pensava assim, quando eu crescer aquilo ia mudar, sabe? Cheguei ali, nos meus 13 anos, aos meus 17 para 18 anos, aquilo ali parece que foi piorando, sabe? E não melhorava, era agressão, sabe? E era discussão no lar. Quem sabe, irmão Anderson, tem alguém que vai assistir essa programação que está vivenciando algo parecido, né? Com certeza. E aí, irmão, tinha agressão? Tinha agressão psicológica, era grito, era arremesso de coisas, sabe? Assim, é tentar te humilhar, é uma pessoa que tenta te oprimir. O inimigo usava ela para te oprimir, sabe? E eu com aquilo dali na minha adolescência, crescendo com aquela situação, eu vendo que aquilo não era normal e eu queria sair de casa. Eu queria ir embora. Cedo. Queria ir embora, porque eu não aguentava mais aquela situação no meu lar. Complicado. Sabe? Não conhecia a palavra de Deus. E eu me casei com a minha esposa. Conheci, daqui a pouco eu vou contar aonde o testemunho, aonde eu Aleluia. encontrei a minha esposa, aonde a gente se conheceu. E aquilo dali, irmão Nicolas, foi tão ruim para minha vida. Sabe, a minha alma ela estava doente, sabe? Eu não conseguia liberar o perdão, sabe? Foi uma situação bem difícil na minha fase adulta, como pai. Como pai de 2 filhos, eu tinha ainda mágoa do meu pai. Por tudo que eu passei na minha infância, na minha juventude, ainda tinha mágoa. Adulto, aquele deserto, aquela situação me perseguia. Irmão. Me perseguiu, o passado me perseguia. O inimigo foi colocando ira, mágoa, rancor, ressentimento, sabe? E ali na minha fase adulta, irmão, e eu pedia para Deus, sabe? Teve certa vez, eu cresci, irmãos. Cresci, me tornei um homem. A minha vida começou ali. Eu não tinha paz. Eu saía para os bailes, para tentar achar algo que preenchesse ali, na minha fase adulta. Saía de casa, porque meu pai agredia minha mãe, eu queria sair daquele ambiente, e acabava indo para os bailes, achando que aquilo dali, irmão Nicolas, resolvia algo na minha vida. Olha aí, irmão. Meu Deus. Achando que aquilo dali ia mudasse alguma coisa. Bebia, usava droga. Tá, então vamos lá. O senhor cresceu dentro de um ambiente ruim, né, de uma situação complicada, e aquilo estava influenciando agora até nas suas escolhas no futuro. Então, Com certeza. o senhor já tinha... Com certeza. Tentava preencher com... Vai lá. Tá. Meu Deus. Eu digo, É forte, tremendo, é forte, o meu testemunho é forte. Misericórdia, o nosso tempo voa, irmãos. Eu falei pra vocês, acho que vai ter que ter até a parte 3. O meu testemunho é forte. Assim, irmãos, mas compartilhe agora essa live. Pare aí um minutinho, compartilhe, porque é algo tremendo de Deus. Né? Eu creio que a gente vai ter que acelerar, talvez fazer uma parte 3, porque as horas passam voando, mas vocês vão ver, né, o agir de Deus, o agir que Deus fez, tanto na vida do irmão Anderson, na vida do irmão Vilmar. Tremendo. E eu creio que dá para compartilhar. Dá, né, irmão Anderson? Dá. Para nós alcançar mais. O senhor Com também certeza. acredita que dá para alcançar mais pessoas, irmão Vilmar? Com certeza. Acho que sim, dá, né? Com certeza. Então compartilha aí essa live. Vamos buscar o maior número possível, né, de pessoas para serem edificadas por esse testemunho e o que Deus fez. Eu volto a repetir, nós estamos mostrando aqui, né, o início desses obreiros, né, na seara do Senhor, mas a gente dá glória a Deus porque a gente está vendo que o resultado dessa história final foi algo de Deus, algo precioso. Glória a Deus. Mas vamos lá, Aleluia. vamos, voltando. Então, cresceu, foi influenciado, teve aquela ação do inimigo, estava tomando atitudes ruins e... Bah, irmão. E depois dessa situação no lar dos meus pais, irmãos, chegou na minha fase adulta, e eu comecei a frequentar lugares, irmãos, aonde o inimigo me levava. Lugares que eu nunca imaginava que eu estaria.
achando que aquilo dali, irmão Nicolas, ia me curar, ia resolver meus problemas, mas eu estava, irmão, indo mais para o fundo do poço. Estava longe da luz, longe. É uma ilusão, né, irmão? É uma ilusão. O ambiente mundo é ali uma já ilusão, era irmãos. E aí o que tenta preencher, né? Tenta, vai ali naquela bebida ali que tu vai ser alegre, que tu vai ficar feliz. Mas a verdade é que Não preenche, irmão. Meu Deus. Não preenche. O inimigo te leva a fazer coisas horríveis. Te leva a fazer coisas que não agradam a Deus, irmãos. Tu começa a usar droga, tu começa a beber, achando que está tudo bem contigo, mas não está. Eu estava indo para o inferno e não sabia, irmão Nicolas. Eu estava bebendo, usando droga, irmãos. Eu estava indo para o inferno e eu não estava dando conta. Não enxergava. O inimigo ele tinha me cegado, assim, totalmente. A ponto de eu não ver nada, só queria beber e ir para farra, para as baladas. Então tava dentro daquela realidade ali. Não, agora minha vida é isso aqui. Ela é... Totalmente, irmão. A gente que é novo... Nós precisamos ouvir, né, esses caminhos que os irmãos passaram, para o nosso glória a Deus ser até mais forte, mano. Aleluia, Né, glória a mano? A Deus. gente dá um glória a Aleluia. Deus, um milagre que Deus fez. Deus é tremendo. Aleluia. E ali, irmão Nicolas, irmão Vilmar, vocês que estão assistindo essa live nesta noite, ali eu comecei, irmãos, a usar droga e beber, e achando que aquilo dali ia resolver algo na minha vida. Eu estava enganado, o inimigo estava me enganando, tinha me iludido com as coisas lá do mundo. Eu estava, irmão, totalmente cego pelas coisas do mundo. Eu estava vendo uma vida assim de aparência, de engano, de mentira. E aquilo dali, irmãos, não fazia bem para mim. Quando eu chegava na casa dos meus pais, irmãos... Aí fora todo aquele rancor que ainda havia, Sim, né? fora, sem aquele rancor, era mais tribulação na minha vida. E ali, irmãos, eu não tinha paz para dormir no meu lar. Eu ouvia vozes, eu via o aperto eu deitado na cama, irmãos, isso daí é um mundo espiritual. Eu vi o inimigo, irmãos, ele me oprimia, ele apertava a minha cabeça, irmãos, no travesseiro. Tinha toda aquela ação Tinha ação maligna ali no lar do meu pai e da minha mãe. Aleluia, glória a Deus. Eu não tinha paz. Eu pedia para minha mãe, eu queria que a minha mãe orasse comigo, mas a minha mãe, ela não conhecia também a palavra de Deus, sabe? Fala de Deus, sabe? Ninguém conhecia, não sabia orar, sabe? O que é orar? O que é fazer uma oração? A gente não entendia, né, irmãos? A gente era num lar perturbado, totalmente fora da realidade, do padrão de Deus. Não tinha paz ali no meu interior, na minha alma, tinha um vazio dentro de mim, que eu precisava preencher por algo. E ali, irmãos, eu comecei a ir para lugares, buscar drogas, vilas, que eu nem imaginava que eu estava, o inimigo me levava, sabe? Aleluia. Ia para bailes ali, e eu pensava, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Então o senhor já estava começando a enxergar coisa um pouquinho. O que eu estou fazendo nesse ambiente? Sabe? Né, mas, Sim. quem sabe Deus já tá bom, filho, tu não tá entendendo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. João, a gente É fala forte, aqui, é mas forte. Deus vai nos Forte. lembrando a coisa que fez e às vezes até as lágrimas, elas rolam dos nossos olhos. Não, Sim. a gente não é de ferro, né? Não é de ferro. Só dá valor quem realmente vive. Por isso que eu creio que os nossos jovens ouvir, né, a experiência desses obreiros, desses irmãos mais velhos, vão mostrar para eles, quem sabe está ouvindo você que não é crente, você está assistindo nossa programação, né, ainda não se converteu. Essa é uma oportunidade de não Com passar certeza. o que o Senhor passou. Né? Nunca. Nunca. Colher, né? Nunca, As nunca, coisas nunca. ruins, mas tirar coisas boas, né, mas Sim. que nem da sua situação, teve uma palavra de Deus através da sua Teve. mãe, isso guardou. E agora eu quero ver essa parte que Deus encontra aí, irmão, mano. Nesse Glória meio a do Deus. turbilhão aí. Glória a Deus.
num sábado, foi assim, ó, eu não queria sair numa noite. E eu não tava, eu queria ir, mas daqui a pouco eu não queria ir, sabe, irmãos? Aquele meio termo, Sim, eu vou ou não vou, sabe? E eu encontrei a minha esposa, irmãos, no baile, numa festa, numa noite, ali. E dali a gente começou a conversar, né? E logo a gente começou a trocar papo, tudo. E eu convidei ela para ir na minha casa ali, né? E depois dali a gente começou a namorar. Mas isso antes da... Antes de conhecer Deus. sim. Sim, antes de conhecer Deus. Conheci ela no baile também, eu era do mundo, era mundano. Então toda aquela Tudo, aquela influência ali. Foi ali que eu tive um relacionamento com ela. Ele vai dizer assim, não, eu tenho disso tudo, eu tenho um fruto bom, Deus me deu minha esposa. Deus. Né? Muito bom. Ele tá louco pra falar isso. Tá louco. Né? Glória a Aleluia. Deus. É. E aí, irmão? E aí? E dali, irmãos, encontrei a minha Então, esposa. ali o senhor, né, desse lugar, o senhor encontrou sua esposa, Encontrei minha esposa, montei uma família. Daí tiveram seus filhos. Ali eu encontrei a minha esposa, tivemos 2 filhos, né? Tivemos 2 filhos. E ali eu comecei a frequentar, irmãos, a igreja. A igreja. Mas aí deu um despertar, assim... Ali, quando eu me juntei com a minha esposa, irmãos, ali eu já comecei de novo usar droga, sabe? Essa parte Sabe? Ali, irmãos, quando eu estava com a minha esposa, irmãos, eu já estava usando droga. Só que eu não conseguia, eu vi o meu casamento perturbado, irmãos. Então já não estava querendo usar ali. Sim, eu estava ali com a minha esposa, só que eu usava droga. Só que eu usava escondido. Já não Usava queria ter aquele sim, ambiente sim. que o senhor cresceu. Sim. Ali, né, eu achava que aquilo dali ia me acalmar. Sabe? Que, é problema disso, problema daquilo, sabe? Só que aquilo dali, irmãos, o inimigo estava me enganando, me iludindo. Só que a minha esposa, irmãos, ela estava também doente. Porque ela começou a ver, E aí sabe? Começou a afetar o meu casamento. Ali começou a afetar, irmão Nicolas. E eu vi que aquilo dali não era normal, que eu estava perdendo a minha família, sabe? Que eu... O meio de Deus despertaram, né? Abriu Sim, teus olhos, que eu não né? queria mais aquilo para mim, irmãos, que eu tinha que procurar uma igreja. Tá, então isso veio no seu Veio no meu coração. Que o lugar certo era uma igreja. Que eu tinha que Aleluia. ter uma mudança, sabe? E a minha veio esposa... aquilo ali de igreja. Sim, a minha esposa queria se separar de mim, queria ir embora, que ela não me aguentava mais. E eu tinha que Quase mudar. que ele perde a bênção. Quase que ia perder minha bênção. E eu vi que aquilo dali, irmão, estava indo por água abaixo, estava no fundo do poço. Eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa. Eu quero mudar, eu quero buscar Deus, eu quero ir na igreja, sabe? E eu comecei a frequentar a igreja, Foi uma ação sabe? do Espírito de Deus, Foi uma né, ação do pra- Espírito de ainda mais Deus. na condição que o senhor hoje é muito difícil, muitos irmãos têm dificuldade, né, principalmente aqueles que vão para centros de recuperação. Com certeza. Eu nunca cheguei a frequentar. E aí o senhor teve diretamente, instantâneo ali, né? Sim. A gente vê que Deus teve uma ação de Deus. Teve uma ação Primeiro divina, lugar, com certeza, né? com certeza, irmãos, com Não é algo certeza. simples, assim, Com é certeza. algo grande da parte de Deus. Com certeza. E ali, irmãos, eu comecei a frequentar a igreja. Eu falei, não, eu quero mudar, eu quero ser um bom pai para meus filhos, para o meu filho mais velho. Na época eu tinha o meu filho mais velho, eu não tinha o segundo, era o mais velho, que hoje está com E aí o 14. senhor já não queria que fosse a mesma coisa E que não, o senhor viveu. sim, eu falei, não, eu quero mudar. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero ser um bom pai, um bom marido, eu quero ser o exemplo para eles, porque o filho vê tudo que o pai faz, né? Mas se meu filho vê se vai que ele vê Igual o se senhor quando viu. sim, eu cresci num lar vendo meu pai dando na minha mãe. E eu não queria ver com meu filho, eu não queria que meu filho visse o que eu estava fazendo com a minha esposa, sabe? Meu pai tá agredindo ela, tá usando droga, sabe? Eu não queria que meu filho nunca visse aquilo. Irmãos, eu estava assim, ó, numa péssima condição, péssima. Eu tinha meus 22 anos, eu era muito novo quando eu me juntei com a minha esposa, ela tinha 18, eu tinha 22. E ali, irmãos, eu comecei a frequentar a igreja. E eu falei, não, eu quero uma mudança na minha vida. Aleluia. Eu tinha que morrer pro mundo, Aleluia. morrer pros vícios e nascer Aleluia. de novo. Tem que ser totalmente, né, mano? Com certeza. E ali eu comecei a ir para a igreja. E ela começou, né,
o inimigo começou a usar ela. Não, tu não vai aguentar. Eu digo, não, mas eu quero ir na igreja. Eu preciso. Eu quero me batizar, eu quero ser crente. Ah, então foi algo instantâneo mesmo. Algo Glória a instantâneo. Deus, glória a Deus. Eu quero ser crente. Eu não conhecia essa parte do seu testemunho, né? Sim. Então, na mesma hora que ele tá falando aqui, eu tô ficando impactado também, mesmo. Aleluia. É real. É forte. E eu falei para ela, eu quero ser crente. Eu quero uma mudança de vida na minha vida. Eu quero ser liberto, não quero mais isso. Eu quero uma vida nova para mim. Sabe, ela ali, né, meio incrédula. Não, tu não vai aguentar. Não vai aguentar ser crente. Tu vai sair. E ali eu vi que era o agir do Talvez até inimigo. uma preocupação também. Sim, depois, com né? certeza. Tu vai... E ela começou ali, eu falei, não, mas eu quero ser crente. Eu quero servir o Deus dos crentes, sabe? Eu quero que Deus me liberte. Interessante, né? O senhor viu, teve, e o irmão não teve, mas teve uma revelação de Deus que era... Com certeza, com certeza. A gente está do lado de dois extremos muito diferentes também, parecidos, né? O ambiente um pouco parecido. Aleluia, mas glória a Deus. dois agires de Deus Aleluia. tremendo. Depois a gente vai terminar essa parte, nossas horas estão voando, misericórdia. Para o tempo aí, senhor. Então, vamos lá parar o tempo. Aleluia. E ali, irmãos, eu comecei a frequentar a igreja. Porque eu queria uma mudança de vida, irmãos, na minha vida. Eu queria ser uma nova pessoa. Eu queria ser liberto daquele problema, daquele mal. Eu não queria ser escravo. Aquele ambiente Me ofereceu. O diabo me ofereceu pratos lá no mundo, a qual ele me escravizou na droga e na bebida. Aleluia. Porque a Bíblia fala em João 10:10 que o ladrão veio matar, roubar e destruir. E ele estava me destruindo. E eu não sabia. Eu não enxergava, eu estava cego espiritualmente, irmão Nicolas, irmão Vilmar. E os ouvintes que estão escutando nesta noite, eu estava cego. Mas quando eu comecei, irmãos, a frequentar a igreja, os cultos, a qual o pastor Alfredo pregava na Gaúcha, e eu falei, Deus, é aqui. Eu encontrei, Pai, a luz para a minha vida. É um dos pioneiros, né, nessa transição do antigo ministério, né, quando fundou o Ministério Restauração. Um pastor que já tem aí seus 90 anos. Tá um jovem ainda. Jovem. E um grande exemplo para nós, né, irmão? E aí, Com certeza. o senhor viu o agir de Deus na igreja. Sim, irmãos. Ali foi num culto, foi no segundo culto, E aí já... foi no terceiro aí culto. Tá aqui no programa. Já nasceu. Glória a Deus. Aleluia. Aí tá aqui hoje contando testemunho dessa geração. Foi no terceiro culto e ali, irmãos, foi tão rápido assim que eu pedi para Deus me liberta de tudo, que eu precisava morrer para o mundo e nascer para Jesus. Quando veja... Eu comecei a frequentar os cultos, irmãos, e quando eu fui ver, eu já estava sido liberto. Deus já tinha me libertado, Senhor... sabe? E depois dali eu comecei a pegar nojo da bebida e da droga. Comecei a pegar nojo, cheiro de bebida, de cigarro, de droga. Eu falei, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Mas eu vi que era o agir de Deus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. E eu arrumei esse papel com a minha esposa, né? Vamos se casar. Eu quero me batizar. Então o senhor ali estava com uma... Tava com aquela chama no meu coração, né? Para mim querer se batizar. Eu falei, não, quero me batizar porque foi aqui que eu fui liberto. Jesus me libertou nessa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu conversando com a minha esposa, não, vamos se casar, vamos, né? Ali marcar a data, tudo, vamos lá. Eu quero servir a Deus. Eu quero ser fiel a Ele, eu quero falar dele para todo mundo, eu quero falar dele aonde eu for. Meu Deus, meus irmãos, Aleluia. você que está aí, tá tendo dimensão desse testemunho, né? É algo que Deus fez que surreal. foi Sobrenatural. instantâneo, irmão. Com certeza, irmão. E a alegria depois. Com certeza, irmão. Glória a Deus. Não, e Deus preservou até a benção dentro, viu, Até a irmão? benção. Glória a Deus. Então, um ambiente ruim, Glória a Jesus. Jesus ele tem poder para Com certeza. tirar todo aquele Com que o certeza. mundo projeta. Com irmãos. certeza. Deus, ele liberta verdadeiramente, irmãos. Liberta de O verdade. senhor é alguém Sou com uma- propriedade, né? Com certeza. Uma Eu testemunha sou uma de- testemunha, irmãos, real. A palavra de Deus, ela liberta realmente. Aleluia. E em cima, irmão, disso, eu li em João 8,36. Se o Filho do Homem nos libertar verdadeiramente, vós sereis livres. E eu orava em cima disso.
Eu creio, Deus, eu creio essa tua palavra, Pai. Eu creio, tua palavra é real. Então aquilo entrou... Entrou no meu coração. Teve a revelação. Com certeza. Entrou pra dentro do seu coração e ali ficou... Foi fixado. quando eu li essa palavra, eu vi, é agora. Eu creio nessa palavra, Pai, no teu nome, Jesus. Aleluia. Eu orei a Deus, irmãos. Eu vi o agir de Deus. E através disso, irmãos, Deus me curou do pulmão. Que a droga afetou meu pulmão. E eu recebi a cura na igreja. Ô, glória a Deus. Então teve Teve então a cura, teve a cura também. uma- Teve a cura espiritual e a acho cura que essa física. parte aí que... Teve a Então, cura tá, mamãe, o física. que não, Aleluia. tava com um problema sério, então. Problema tipo, sério. Devido à consequência da droga. Tá. E aí, nesse tempo, o senhor foi pra igreja... E com dor. Com dor. Com Então, dor. o senhor ia com dor, não Com tinha? dor. E aí, num dia lá, recebeu uma oração... Recebi. E aí, irmão? Deus usou um vaso lá, uma irmã em profecia, que Deus estava me curando do pulmão, que prejudicava o peito. E ela nem sabia... Eu sabia. E eu fui curado, irmão. Sabe? E depois dali, Melhorou? irmão, melhorei. A dor Com certeza, sumiu. Jesus curou. Sumiu. Ô, glória a Deus! Glória a Deus. Glória Jesus a Deus, curou. meus irmãos. Vá. Aleluia. Vamos ver curou. se tem gente aqui dando glória a Deus. Eu sei que a gente não tem como escutar o teu glória a Deus aí, mas você pode digitar aqui no chat dessa transmissão, digita aí, glória a Deus. Vamos ver se Aleluia. esse povo tá entendendo o grande agir de Deus. Irmão, nós estamos diante de 2 milagres aqui. Mas Aleluia. as nossas horas passam voando. Eu falei pra vocês, né? Eu sentou fazer a aqui nessa terceira. mesa, vou ter que fazer Só na a parte 3. Mano, segura um pouquinho, deixa eu voltar pro irmão Vilmar para ele concluir a parte onde Deus encontra com ele. Irmão Vilmar, vamos lá. Tava na rua, então quando o senhor teve um encontro com Jesus, o senhor ainda estava na rua. Tava na rua. Tá, partimos Tava na daí rua. então, irmão Vilmar. Daí eu estava vivendo na rua, né? Tão difícil, né? Viver na rua. E aí, naqueles momentos, daí eu trabalhando, aí passou os O anos. diretor ali falou pro Diretor, senhor, é. né? Aí me deu um cantinho nos fundos para mim morar e estudar. Daí ela começou a me orientar melhor, né? Que daí eu tão jovem, né? Daí eu não conseguia. Começou a ter a ter uma noção de vida, né? Para frente, né? Daí eu estudava e trabalhava, estudava e trabalhava. E aí ela começou a me pagar, né? Os dias que eu trabalhava na casa dela. E aí o dinheiro que eu recebia dela, eu não queria, que daí ela comprava as coisas para mim, caderno, uniforme para o colégio. E aí comprava, né? Camisa branca, calça, assim, né? Você estava sendo praticamente uma Sim. mãe. É. E daí eu vou passar rápido, né? Isso aí, né? E daí, certo tempo, daí o marido dela deixou o Jeep para limpar, né? Aí foi tremendo. Essa aí eu acho que foi a parte que naquele dia desceu uma lágrima sincera, assim, não. E aí eu vou ser mais rápido, né? E aí limpei o Jeep, né? E nisso o marido dela tinha recebido o pagamento do mês, né? No envelope. Estavam né? uns envelopezinhos ali. Daí limpei todo o Jeep por dentro, né? Os antigos sabem que Jeep é rural, é tremendo. sujo. Bem sujo. Né? Limpei tudo, Uma peguei, prova, né? só uma Peguei aquele dinheiro dele, né? Que é bastante dinheiro, né? Ali guardei no porta-luva, né? Do Jeep, né? Guardou, fechou. Guardei, fechei, limpei o Jeep ali, né? E daí, nisso, ele chegou do trabalho, né? Ele tinha um Fuca também, né? E chegou ali do trabalho e foi ver o Jeep, que ele ia pegar o dinheiro para pagar as contas, tudo. Né? E aí não estava ali o dinheiro onde ele deixou. E daí, sem eu saber, né, estudando, né, ele chamou a polícia, o delegado, né, para me levar preso. E falou para a professora, para a diretora. Então o senhor foi estudar e nisso ele chamou a polícia. Chamou a polícia. Eu cheguei lá na casa, e aí naquilo lá eu vi a polícia lá, né? Tá, o que houve? Não, é o dinheiro que o Vilmar, esse guri que você trouxe para morar aí, roubou. E daí eu não tinha roubado esse dinheiro, eu tinha guardado o dinheiro. Né? E aí, daí o delegado foi lá falando, né? Olha, se não achar o dinheiro, Vai preso. vai preso. Vou te levar agora. Não, o dinheiro do patrão eu coloquei no envelope, coloquei dentro do porta-luva do Jeep. Aí o delegado foi lá, ele mesmo abriu, contou tudo, tá tudo ali o dinheiro. Naquilo ali ele caiu de joelho, chorando, ali por ter acusado. Né?
E dali eu, na minha cabeça, né, que daí eu disse, não, aqui chegou o momento de eu Ir embora. ir embora daqui. Então foi aí os pontos que o senhor... Sim. Mas naquilo ali eu já tinha estudado até quarta série. E aí ia passar para a quinta, daí eu saí da casa dela. E aí vim embora para Porto Alegre. Nesse meio tempo, Nesse o senhor meio veio tempo. embora. Vim embora. E aí fiquei aí demorou para me achar a casa do meu tio aqui no Morro Santa Teresa, né? Aí morei um tempo ali com ele. Daí eu já passou tanto tempo, né? Daí eu já tinha meus 18 anos ali, né? E trabalhando com ele na obra, né? Trabalhando e ajudando a pagar as contas, trabalhando e ajudando a pagar as contas. E aí nisso eu fiquei doente, né? Uma enfermidade. Uma enfermidade terrível, enfermidade. Aleluia. Meu Deus. Né? Glória a E Deus. Essa enfermidade era do tempo que eu veio lá do começo, né? Eu vivia na rua, né? rua, E sim. aí foi... O senhor não sabia, eu então? Não sabia, já ficava apareceu doente. naquela época lá. Né? Passando frio, fome, de tudo quanto é tipo de coisa, né? Uma doença no sangue, irmão. Doença no sangue. Daí eu tinha uma doença no sangue. E a medicina dizia que não tinha cura. Não tinha cura. Eu pesava... Não tinha cura, Não tinha irmão. cura. Só pra... É. E daí, o meu tio, né, em vez de me acolher, pegou, vai lá para Tangará de volta. Mandou o senhor embora. Mandou embora de volta. Era o trabalhar de Deus. Trabalhar de Deus, com certeza. Eu tinha uma ação de Trabalhar de Deus, irmão Deus. Mário. E aí, irmão Mário? Daí o senhor foi embora. Daí eu saí da casa dela. Saí da casa dele, atrás do colégio ali aquele colégio perto da madeireira gigante ali, tinha um irmão que frequentava Deus e Amor, né? Tinha uma igreja lá. É. E daí eu desmaiei perto da casa dele, né? Eu falei pro irmão, né? Então, o senhor falou que tinha peso, o senhor tava bem magro, Bem né? magro, tinha uns 30 e poucos E quilos. tudo, eu me lembro que você falou que tudo que o senhor comia não parava no Não estômago. parava, Vomitava. vomitava tudo, né? Então o senhor tava... Tá morto vivo. E aí ali. nisso o senhor foi ali perto, desmaiou na rua. Desmaiei ali. Daí o irmão viu, né? Eu ali, ó, isso aí é só Deus, né? Ele pensou que usava as drogas, né? E na verdade o senhor tava doente. Estava doente, né? E daí ele me indicou vir na Igreja Deus e Amor ali, aqui no centro. Né? Na época, né? A Igreja Deus e Amor era de madeira. Uma igrejinha pequenininha. Igrejazinha pequena, de madeira. É tipo um pavilhão grandão, assim, né? Madeira. E aí, vim ali, né, com fome, fraco, né? E foi no culto, E fui mano. no culto. Glória a Diz, nossa, Deus. se eu não... né? Eu É, vi, a ouvi chance falar... que eu tenho. A chance que eu Não, tenho. mas eu É. penso assim, meu Mar, talvez, né? Influenciou o senhor ter visto Sim. o milagre, o senhor sabia que Deus curava, né? É porque eu via lá no atrás, começo. Lá né? no começo, é. E daí, na minha mente, o diabo colocando ali, Deus não vai te curar, você vai ter que se matar, você vai morrer mesmo, né? Então vinha aquela... Aqueles dados, né? Na minha mente, né? E já fraco tudo, né? Daí eu Aleluia. disse, você joga embaixo de cima desse corredor, ali perto da rodoviária, tem um passarela por cima, né? Passa o caminhão, os carros por baixo. Então o né? senhor estava andando por ali É. e ouviu isso, Ouviu você e... se jogar da ponte. Aí ali. você matar, você já está morto, né? E daí eu pensei, não, daí eu sabia dessa igreja. Daí eu peguei, fui no culto de manhã, né? Na época o senhor não tinha contato, tinha, né? não Foi tinha o primeiro convite. Sim. Imagina, graças a Meu Deus. Deus. Graças a Meu Deus. Deus. Aí não tinha essa igreja Deus e Amor ali, grande ali, né? Coisa. Era uma igreja, né? E daí um grande homem de Deus pregando ali, né? Daí eu fui de manhã no culto, das 7, 8, culto da manhã, nada. Daí, do meio-dia, fui no culto, do meio-dia, nada. Tá, então, só, vamos correr aqui o horário. Vamos correr pra... Meu Deus, então o senhor foi de manhã no culto, Não fui curado. permaneceu. Tinha 3 cultos naquele 3 dia. cultos. Daí foi à tarde, permaneceu mal ainda. É. E aí, irmão Mar? Aí foi no culto à noite. Aí. E daí os irmãos me davam um lanche, né, para comer. Eu comia aquele cachorro quente, E já lanche, ia e fora, daí a última chance daqui eu já vou lá se matar. Ah, Daí que não tem mais chance. Então o senhor tava com ainda aquele... É. Se Deus não me curar... Meu Deus. Forte. E aí, irmão Mar? Daí pra nós peguei e concluir. fiquei lá na porta, lá no, né. Terminou o culto, já vou sair. Saí ali, né, e vou dar um jeito. Né. O pastor pregou a mensagem, ali fez o convite, né, Deus revelando para o pastor Odair Gomes, me lembro até hoje. E aí, diz, aqui tem irmão, que é isso, assim, né? Chamava os outros irmãos e eu nada, né?
Daí ele falou, daí quando ele ia encerrar, né, para fazer, encerrar o culto. a oração, né, aí ele disse, ó, Deus está me mostrando que aqui tem um rapaz que assim. Ele está com uma enfermidade no sangue. Quem é esse rapaz, né? Um monte de ergueu, né? Aí quando eu ergui a mão, não conseguia. Ergui a mão para cima e começou a me queimar da ponta dos dedos até assim, foi descendo aquele fogo. É um fogo diferente, um fogo estranho. Sentiu algo queimando Sentia mesmo. algo queimando assim, um fogo assim que não dá para explicar. Aí foi queimou da ponta dos dedos até os pés, Deus me limpou. Glória a Deus. E aí, ali foi curado, meu Ali irmão. fui curado Uma da doença que não tinha cura, irmãos. leucemia no sangue. Câncer. E aí Deus curou o senhor. Deus curou. E aí tá aí até hoje, irmão. Estou aí até hoje. 56 anos. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ter que Aleluia, fazer a parte glória a 3, Deus, irmãos. aleluia. Com certeza. Nosso tempo aqui é curto. É curto. Mas vamos ter uma parte 3 para nós terminar. Infelizmente, Mas nosso tem horário mais, se encerrou. Mas aqui, irmãos, Aleluia. dois extremos de um grande milagre de Deus. Aleluia. O fato de estarem aqui é que Deus fez a obra dele. Uma doença que não tinha cura foi curado. Aleluia. Um Deus Glória a Deus. curou totalmente. E olha o que Deus fez. A situação que eles estavam, Aleluia. o ambiente que eles se encontravam não foi o suficiente para o diabo ceifar a vida deles, para destruir o projeto que Deus tinha. Por quê? Porque Deus tem algo. E aquele que começou a boa obra é fiel para e terminar, Com para certeza. concluir. Glória a Deus, meus irmãos. Que Glória Deus a Deus. abençoe. Continue aí. Vamos ter a rede mundial logo após. Deus na frente. Seja com todos os irmãos. Em nome de Jesus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus nesta nação.